Olá pessoal, aqui é o professor João Antônio. Finalmente, ouvindo ao pedido da maioria, eu estou começando hoje o curso que eu chamo carinhosamente de Superinfo. É o curso de informática completo para as provas da ESAF, a prova da Receita Federal. Eu estou começando hoje o curso completo na sequência que eu apresento nas salas de aula, nos cursos presenciais que eu dou pelo país. Em primeiro lugar, eu queria avisar que a aula de Linux não terminou, o curso de Linux não terminou, e Linux faz parte do Superinfo. Então, ou seja, eu vou continuar num determinado momento com Linux, talvez ainda esse mês eu continue com Linux, resta apenas eu terminar de instalar o Linux novamente na máquina nova, que eu vou estar usando para gravar, mas de resto o Linux vai continuar. Terminamos na 32ª aula de Linux, eu calculo mais ou menos umas 15 aulas de Linux a mais, e para a gente concluir com perfeição, assim, concluir com completude mesmo o curso de Linux inteiro. Agora a gente vai começar a parte de hardware, a parte física do computador, que é um assunto muito recorrente nas provas da ESAF, é um assunto que a ESAF costuma cobrar com um nível de dificuldade bem diferente de outras bancas. Na verdade, quase tudo que a ESAF cobra com um nível de dificuldade muito maior do que nas outras bancas. E a gente está começando com um material que a gente vai usar durante essas aulas. A gente vai estar começando com a parte de hardware. Os slides de hardware vocês vão acompanhar, é só baixar o PDF que está aí ao lado da aula, né? Então nosso botãozinho, como diria o Rodrigo Bezerra, né, o PDF está do lado de cá, certo? Então aqui eu tenho um botão PDF aqui embaixo. Isso, claro, se você estiver assistindo no site, né? Eu acho que se não estiver assistindo no site, lá onde você baixou esse vídeo aqui, você tem lá o botãozinho PDF para acompanhar a parte de hardware. O PDF está lá bem grandinho, é um PDF muito grande, tá? Então baixem-no, imprimam-no ou usem-no com vocês. Eu já liberava esse slide antes lá no meu site pessoal. Então vamos lá, vamos começar aqui com a nossa tela. Nós vamos com o nosso PowerPoint, né, o nosso módulo de hardware, né? Vocês já sabem como me encontrar, né? Vocês sabem quais são os sites, qual é o meu e-mail, né? joaoacarvalho@terra.com.br, mas o joão@euvopassar.com.br é aquele com que vocês já estão mais acostumados, tá? O site, eu nem preciso dizer que o site que vocês vão visitar é o euvopassar.com.br, porque provavelmente vocês já estão visitando o euvopassar.com.br, senão não teriam acesso a esse vídeo, não é verdade? Então vamos lá, vamos prosseguir para o nosso primeiro slide, né? O que é que nós vamos ver nesse módulo? Vamos ver algumas coisas que relacionam-se com hardware, alguns assuntos que estão relacionados com hardware da ESAF. Algumas coisas caem em todas as bancas, como por exemplo os conceitos iniciais, as noções básicas de hardware, configuração do micro, e algumas coisas só a ESAF, dispositivo de entrada e saída também, e algumas coisas só a ESAF vai a fundo, como arquitetura interna, né, novas tecnologias, arquitetura dos discos. Só a ESAF chega até aí num nível bastante pesado. Vamos começar com o seguinte, ó. Lembrem-se bem, eu estou usando aqui um nível que vai começar do zero. Então assim, eu tenho certeza absoluta que todo mundo aí já está estudando, mas o curso vai começar do zero, para quem realmente não se preparou oficialmente para a ESAF, para quem quer realmente se preparar direitinho para a ESAF. A gente vai começar do zero realmente. A primeira ideia é a seguinte: o que é que a gente vai estudar? A gente vai estudar o computador, tá aí o computador. Por fora todo computador é igual, todo computador possui um monitor, todo computador possui um teclado, todo computador possui um mouse, né? Hoje em dia se usa bastante o mouse, e todo computador possui um gabinete. A gente acostuma chamar o gabinete de CPU, mas está errado, tá? O termo correto é gabinete. CPU é um termo que existe, CPU é um termo que designa algo que existe no seu computador. Só que não é esse gabinete, não é esse caixote, tá? O gabinete, essa caixa metálica aí, esse caixote metálico aí que guarda uma série de componentes do seu computador, não deve ser chamado de CPU, embora por vício muita gente o faça, certo? Então já imaginou uma pergunta que diga assim: é correto afirmar que na arquitetura atual dos computadores os discos rígidos estão dentro da CPU, né? Os discos rígidos estão dentro da CPU. Isso é errado. Isso é errado por quê? Porque muita gente poderia pensar, mas sim, estão dentro da CPU, porque estão dentro disso aqui, os HDs são aqui dentro, sim, mas isso aí não é a CPU, isso aí é o gabinete, né? Então, é muito claro que CPU é um troço do tamanho de uma bolacha creme crack. A gente vai ver daqui a pouco, mas é um trocinho do tamanho de uma bolacha creme crack, um circuitozinho, que a gente costuma chamar de processador, mas do tamanhozinho de uma bolacha, certo? Então, os HDs, os discos rígidos, com certeza não estão dentro da CPU. Os discos rígidos não fazem parte da CPU, tá? Então, vamos lá. Prosseguindo aqui, quais são os principais componentes de um computador?
Quais são os principais componentes do computador? Você vai ver o seguinte, todo computador possui uma CPU. Ah, mas João, você acabou de dizer que não era CPU, é gabinete. Não, agora eu estou falando realmente da CPU de verdade, certo? É um equipamentozinho do tamanho de uma bolachinha creme cracker. Daqui a pouco a gente vai ver melhor. O que é a CPU exatamente? A CPU é responsável por processar informações, a CPU é responsável por decidir o que o computador vai fazer. Então o computador pode receber uma informação de entrada vindo do teclado e a CPU que vai decidir ou entender o que foi que entrou. A CPU vai precisar mandar uma informação para o vídeo, né? Vai precisar aparecer alguma coisa no vídeo, como que está aparecendo agora, esse fundo branco, essas letras pretas e esse quadrado laranja aí. Tudo isso foi decisão do computador mostrar, da CPU mostrar. Então a CPU toma decisões pelo computador, é a central nervosa do seu computador. Nós temos aqui, todo computador também tem além de CPU, e é que bom que se saiba que nem só de CPU vive o computador, claro, o computador, assim como o nosso corpo não vive só de cérebro, existem outros componentes que são importantes para o trabalho do nosso corpo, existem outros componentes importantes para o trabalho do computador. Seu computador possui memórias, todo computador possui memórias, note que está no plural, porque o seu computador possui vários tipos de memórias. No geral, se alguém me perguntar, João, para que serve uma memória? Só um verbo, um único verbo resolve, armazenar. Então a função de uma memória é armazenar informações, tá? Note que eu estou aqui com duas memórias, né? Eu estou aqui com a memória principal e eu estou aqui com as chamadas memórias auxiliares, tá? A diferença é que a memória principal é necessária. A memória principal é uma memória sem a qual o seu computador não vive. Então o seu computador não trabalharia se essa memória aqui não existisse, certo? A ausência das memórias auxiliares impede o seu micro de trabalhar? Não. O seu computador trabalha sem memórias auxiliares. É possível você trabalhar sem pendrive, que é uma memória auxiliar, é possível trabalhar sem disco rígido, que é uma memória auxiliar. Aí alguém pode fazer assim, opa, João, peraí, disco rígido, memória auxiliar. Peraí, cara, disco rígido é necessário. Não. O disco rígido não é necessário, o disco rígido é uma memória auxiliar. Um micro pode funcionar sem disco rígido, nada impede. É claro que fica mais fácil para a gente ter disco rígido, fica mais fácil para a gente ter o HD dentro do computador. Daqui a pouco, quem não souber o que é o HD, quem estiver estudando pela primeira vez, lendo pela primeira vez, a gente vai discutir também esses termos daqui a pouquinho, tá? Então lembre-se bem, toda vez que falar em memória, a palavra memória, seja memória auxiliar, seja memória principal, memória auxiliar, não importa, toda vez que se falar na palavra memória, você vai lembrar desse verbo aqui, tá? Armazenar. A função das memórias no computador é simplesmente armazenar informações. Nesse contexto, nós temos dois tipos de memória. Nós temos a memória principal, dois grandes grupos de memórias. A memória principal e as memórias auxiliares. A memória principal é necessária. A memória principal é muitas vezes confundida com o termo memória RAM, tá? Então, vou logo avisando que muita gente costuma chamar a memória principal de memória RAM, tá? É errado fazer isso, conceitualmente é errado sim chamar a memória principal de memória RAM, tá? Estamos falando aqui de uma função, memória principal é uma função, e memória RAM é um tipo, uma natureza de memória, tá? Então é como você dizer para mim, e isso eu costumo mencionar em sala de aula, é como você dizer para mim o seguinte, ó, é correto afirmar que a palavra auditor é sinônimo do termo humano, ser humano, por exemplo. É correto afirmar que auditor é a mesma coisa que humano? Não, auditor não é a mesma coisa que humano. Estamos falando aqui de uma função prevista na lei, uma função, né, um cargo. Estamos falando aqui de uma natureza, estamos falando aqui de um ser. Então, auditor é estar. Você não é auditor, você está auditor, certo? Agora, você é humano, humano é ser. Então, só para conceituar, deixar uma coisa bem simples, memória RAM, é o ser, ela é memória RAM, nasce memória RAM. Memória principal é uma função que ela desempenha no computador. Daqui a pouco a gente vai ver isso melhor, não vou mergulhar muito nesse caso aqui agora, mas olha só, em concurso o que importa é que muitas vezes a banca diz que memória RAM e memória principal são a mesma coisa. Não que eles perguntem assim, é correto afirmar que memória RAM e memória principal são a mesma coisa? Não é esse tipo de pergunta que cai. Mas na maioria dos enunciados, você vê que o elaborador ele confunde os dois conceitos. Como a gente vai ver daqui a pouquinho, eu vou alertar vocês melhor para isso. Tá? Então, auditor fiscal e humano é a mesma coisa? Não. Então,
eu posso afirmar que, deixa eu só tirar uma foto disso aqui, deixar guardado que eu riscar bastante, vocês vão receber aí uma cópia do que eu riscar bastante aqui, tá? Então vamos lá, vamos para a próxima. Além de CPU, memórias, né, nós temos a memória principal e as memórias auxiliares. Fixe na seguinte informação: memória principal é necessária, sem ela o micro não funciona. Memórias auxiliares não são necessárias, elas podem não existir, o micro vai começar a funcionar. Para ficar mais fácil, mais fácil entender, a memória principal é aquela que guarda as informações enquanto eu estou trabalhando. Então as informações necessárias para o meu trabalho naquele momento, ou seja, naquele dito momento em que eu estou trabalhando, são guardadas na memória principal. Por exemplo, cada risco que eu estou fazendo aqui, está sendo guardado da memória principal. E se eu quiser guardar uma informação para a posteridade, não para agora, mas para daqui a 30 dias, eu vou usar a memória auxiliar. Então, as memórias auxiliares são as memórias onde a gente salva a informação. A gente vai salvar sempre a informação nas memórias auxiliares, tá? Então, quando você quer salvar alguma coisa, vai salvar no disco rígido. Quando você quer salvar alguma coisa, vai salvar no pendrive, vai salvar num CD. Então, posteridade, tá? Falou em posteridade, falou em guardar para sei lá quando, para sempre, falou em memória auxiliar. Falou em imediatismo, falou em agora, falou na memória principal. A memória que guarda as informações enquanto estamos trabalhando com elas. Eu estou trabalhando com essas informações agora, riscando aqui na tela agora, estou usando minha memória principal. Mas eu vou salvar para vocês poderem ter isso impresso. Então eu vou salvar direitinho. Aí vocês vão, quando eu tiver salvo essa informação, ela vai virar o que a gente chama de arquivo, né? Daqui a pouco a gente vai tratar isso também. Vai ficar salvo justamente nas memórias auxiliares, é onde a gente salva. Ok? Então vamos lá. Só falta uma coisa, duas na verdade. O seu micro tem CPU, tem que ter CPU. O seu micro tem um cérebro, a CPU é o cérebro dele. Seu micro tem memória principal, sim, a memória que guarda informações enquanto o micro está trabalhando, apenas enquanto o micro está realizando operações para a gente trabalhar, né, naquela hora, naquele momento. As memórias auxiliares são memórias que guardam informação para a posteridade, para quanto tempo eu quiser, daqui a, sei lá, 15, 20 anos, né, supostamente. E nosso computador precisa ter dispositivos conhecidos como periféricos, dispositivos de entrada e saída ou periféricos. São aqueles equipamentos através dos quais nós nos comunicamos com o computador. Então, dispositivo de entrada e saída, por exemplo, um teclado é um dispositivo de entrada, um mouse é um dispositivo de entrada, fazem com que a informação entre no computador. Monitor é um dispositivo de saída, impressora é um dispositivo de saída, a caixinha de som por onde você está me ouvindo agora é um dispositivo de saída, certo? Por quê? Porque faz a informação sair do computador. Esses dispositivos, equipamentos de entrada e saída, são genericamente conhecidos como periféricos, tá? Então note que existem quatro grupos de componentes. Eu diria 2 grupos aqui embaixo, né, as memórias auxiliares e os dispositivos de entrada e saída formam um grupo, porque são vários equipamentos. A CPU é um equipamento só, a memória principal é um componente só, certo? Então nós temos aqui quatro itens que são hiper importantes, formam o básico do seu computador. E notem que eles estão desligados uns dos outros, né? Eles estão desconectados uns dos outros. Está faltando ainda um componente para a gente ver, só que esse componente a gente só vai ver na próxima aula, tá? Então, até lá, se Deus quiser.